Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Mais uma vez, uma alegria muito grande poder estar aqui na noite de hoje, essa noite gelada, né? Uma noite fria, né? Mas que a gente possa aquecer o nosso coração, né? Através dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos guia, que nos orienta, que nos socorre muitas vezes, né? Quando estamos em momentos de desespero, né? E para hoje eu trago uma temática que é caminhando com Jesus. Então, logo de cara eu trago um questionamento. O que será que é necessário fazer para seguir Jesus, para caminhar ao seu lado? Será que eu posso acordar um belo dia e dizer que aceitei Jesus na minha vida, agora eu sigo Ele? Será que eu preciso transformar a minha vida? O que eu preciso fazer para caminhar, né? Seguir os passos de Jesus? Então a gente vai trazer um pouco essa temática na noite de hoje, claro, sob a luz da nossa doutrina. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, tem o seguinte trecho anunciado por Jesus: se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nota-se aí que Jesus faz convoca à vontade. Né? Se alguém quer vir após a mim, veja que a vontade já sinaliza Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor é a maior das potências da alma, que é essa vontade, que ela é a grande impulsionadora, né, do pensamento e do livre-arbítrio. Se a gente não tem vontade, a gente não faz nada, né? A gente fica estático, a gente fica parado. Então, para que a gente possa seguir o nosso mestre, nós precisamos querer, precisamos ter essa vontade. Não simplesmente o desejo, porque o desejo ele pode desaparecer diante dos desafios, diante dos obstáculos da vida, mas a vontade, aquela que impele o homem a se agigantar, a se fortificar, empreendendo com coragem os projetos da autossuperação, essa sim é a que vai prevalecer, porque eu posso ter o desejo, né? Quero começar, né, a seguir Jesus, a seguir os passos da doutrina, mas eu preciso ter, né, essa vontade, não só esse desejo, mas sim dar esse primeiro passo, né, para que isso realmente aconteça. E além disso, é sempre impactante, né, essa proposta do negar a si mesmo, ela parece até contraditória. Perder então a individualidade não seria contraditório, sendo que ele convida, né, a vontade a ser a senhora das nossas ações? Só que Jesus, o Espírito puro, governador do nosso planeta, ele espera que nós tenhamos o amor conosco. Quando eu assumo, né, o amor, quando o assunto é o amor, não há como a gente ficar restritos a nós mesmos, porque o processo ele se inicia no eu, mas ele se expande ao próximo e alcança Deus. Então, eu preciso amar a mim, mas eu preciso entender que amar envolve ao outro. Então, negar a si mesmo dialoga com os fatores nos quais depositamos os nossos maiores interesses e percebemos que para seguir Jesus é necessário não fazer plateia do orgulho e ao egoísmo. Chagas da humanidade que são as causas dos nossos maiores sofrimentos, o orgulho e o egoísmo. Então, é identificar que existe ainda muito a ser feito em prol de todos, dentro da obra do reino de Deus. E isso é muito maior do que o interesse pessoal, do permanecer no individualismo, no consumismo e no preconceito. Então, é silenciarmos a resolução para abrigarmos a verdade, permitindo que ela nos ilumine por inteiro. E ainda Jesus disse, no referido anúncio, indica que temos que tomar a cruz. A cruz é esse madeiro que significava punição, pecado, infâmia, mas que através de Jesus ela se transformou em sinônimo de libertação e imortalidade. Formada de duas vigas, a cruz pode ser vista no âmbito horizontal, como os nossos hábitos ainda presentes, com as nossas dificuldades e tudo aquilo que ainda a gente necessita superar em nós. Ou mesmo um atendimento a fatores de sobrevivência, aspectos materiais, por ainda estarmos investidos no corpo físico.
Então isso ainda é essencial para o nosso desempenho na jornada terrestre. Olhando sob o prisma da verticalidade, podemos imaginar tudo o que há de transcendental. São todas as grandiosas aspirações, mas também as conquistas já alcançadas, nossas virtudes. Então, tomar a cruz é admitirmos quem somos e o que queremos. É o conhecer a si mesmo e colocar um objetivo. Qual o caminho que eu quero traçar? Aonde eu quero chegar? Então, Jesus ele espera por nós consciente das nossas dificuldades. Ele sabe que temos defeitos, que temos muito ainda a crescer. Mas ele também está ciente das nossas vitórias. E isso torna essa jornada repleta de misericórdia. Para seguirmos Jesus, ele não nos exige a perfeição. Você pode procurar em qualquer obra, dentro da doutrina, na Bíblia, em nenhum momento Jesus diz que precisamos ser perfeitos para seguir ele. Mas precisamos ter a vontade real de vencermos as nossas más inclinações, como nos ensina a doutrina. E somente ao final Jesus diz: siga-me. Ele é o modelo e guia da humanidade. Portanto, ele serve de parâmetro e de orientação para as atitudes que temos de realizar. Então, assim, para segui-los, vamos lembrar desses 3 verbos: querer, negar e tomar. Querer que ele seja o nosso modelo e guia. Negar os nossos interesses pessoais e tomar a nossa bagagem. Então, todas as vezes que estivermos diante de uma situação de tristeza ou de alegria, de desespero ou de bem-estar, lembremos que Jesus está sempre a nos renovar o seu lindo e especial convite. Se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mais aprofundado dentro da doutrina espírita, nós temos Kardec, codificador da doutrina espírita. No Livro dos Espíritos, na questão 625, ele interroga os espíritos sobre qual seria o ser mais perfeito que Deus nos oferece para servir de modelo e guia. E eles respondem que é Jesus. Pois Jesus ele representa o exemplo de evolução, ele é a ponte de vinculação a Deus. E nós espíritas, portanto, somos eminentemente cristãos. E o objetivo da doutrina espírita é restaurar o Evangelho do Mestre conforme ele viveu e nos ensinou através dos nossos exemplos. Então, para algumas pessoas que não têm o conhecimento, não conhecem a doutrina, ainda nos perguntam às vezes: mas vocês são cristãos? Vocês acreditam em Jesus? Sim, nós seguimos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então nós somos cristãos. Seguindo essa figura máxima que Jesus dividiu a história. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele foi o homem mais importante que já andou entre nós, sem dúvida alguma. E ele é a referência para que nós possamos ter esse entendimento maior a respeito de Deus. Pois sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, de quase impossível reflexão e entendimento, mas quando examinamos Jesus como intermediário, como filho excelente, filho de Deus como meio, como caminho para essa verdade. E como Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão a mim. Então a gente precisa entender Jesus como essa ponte de ligação com a divindade. Ele nos oferece o caminho para nós alcançarmos a Deus. Não existe outra maneira de nós nos aproximarmos de Deus sem o Cristo, sem os ensinamentos dele. Então algumas pessoas podem até achar que Jesus não é importante, mas para se aproximar de Deus, para ter essa conexão, a gente precisa o quê? Seguir os passos deles. Talvez algumas pessoas até sigam, mas não sabem que esses ensinamentos são de Jesus, que Jesus trouxe a sua vida. Muitas pessoas falam que Jesus morreu por nós, mas eu discordo. Ele viveu por nós, ele não morreu por nós, pois a sua vida, sim, foi o ensinamento.
A sua morte foi a consequência de ele andar entre nós tão imperfeitos ainda, né? E não conseguir compreender tudo o que ele estava tentando nos ensinar. Então, Jesus, ele viveu por nós. Ele dedicou toda a sua vida, toda a sua trajetória, encarnado no nosso planeta, a nos ensinar, a nos mostrar um caminho. E dessa maneira fica muito mais fácil a gente entender essa paternidade divina, tendo, né, Jesus como nosso modelo e guia. Mas e essa experimentação, essa aproximação do Cristo, como ela se dá? E a doutrina, ela nos ensina, através do seu Consolador prometido, ao abrirmos o Evangelho, no capítulo O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de Verdade destinada aos sofredores. Ele vem falar do sofrimento. E no segundo parágrafo dessa luminosa frase, existe essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Talvez a gente não precise muito tempo para compreender essa frase, mas há 200 anos atrás, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, né, 200 e um pouco mais, talvez ficasse difícil para as pessoas da época entender. Mas hoje vivemos, né, num tempo de tecnologia, onde as pessoas, né, uma pessoa pega o celular e consegue mandar uma mensagem para o outro lado do mundo, né? Nós falamos aqui, instantaneamente a pessoa recebe, né? Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar o nosso pensamento? Será que Jesus precisaria usar o WhatsApp para se conectar com nós? Ou será que ele precisaria do telefone? É claro que não. E precisamos entender então que pelo nosso pensamento ele sonda a nossa intimidade. Pelo pensamento ele acompanha a nossa vida, as nossas experiências, o testemunho de cada um. E aí, será que eu fico tranquilo com isso ou isso me preocupa? Será que saber que todos os meus pensamentos talvez estejam sendo vigiados por Jesus, será que isso me traz alívio ou me traz preocupação? Vale a pena a gente refletir, né? Mas a questão não é essa capacidade do Cristo em nos supervisionar. A questão é a capacidade que nós temos de receber essas influências do agricultor, do divino agricultor poder plantar, né, em bom terreno. Pois falamos tanto em influência de espíritos negativos que querem o nosso mal, muitas vezes a gente acaba de esquecer que Jesus também quer nos intuir, quer ser ouvido. Mas será que nós estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele entre nós? Será que nós somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? Será que nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e buscar a Ele? E se nós fizéssemos, se nós atingíssemos esse silêncio da alma, tão profundo que fôssemos capazes de ouvi-lo, o que será que aconteceria? Como é que será que nós reagiríamos a isso? Então eu vou contar uma história agora, que há muito tempo, em um mosteiro muito afastado na Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores. Todos os dias, às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores, onde era servido o café da manhã, depois um almoço, doação de agasalhos, tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas. E a cada dia um monge ficava de responsável pelo atendimento. Só que nesse mosteiro também havia um monge que há muitos anos, ele fazia uma prece todos os dias. Ele acordava muito cedo, antes do nascer do sol, se ajoelhava e pedia diretamente a Jesus: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar nos seus olhos e dizer alguma coisa, queria que viesse até mim. E durante anos ele repetiu essa prece todos os dias.
E aí um belo dia, quando o monge acorda, quem estava do lado da sua cama? O próprio Cristo. Então, entre lágrimas, impressionado, ele se ajoelha e começa a chorar. E naquele momento toca a campainha do mosteiro. E justamente naquele dia ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Imaginem só, Jesus de pé, olhando para ele e a campainha tocando. Ele precisava tomar uma decisão. Ele ficava ali com Jesus para poder, realizar o sonho de conversar com Jesus, ou ele assumiria a sua responsabilidade e ia de encontro aos sofredores. Então ele, homem sábio, habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado do trabalho de amor junto aos sofredores, ele deixa Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o seu coração amargurado. O que tinha pedido por anos e anos, a presença pessoal do Cristo, que se realizava naquele momento, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiam que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com cordialidade, com bondade, que lhe eram peculiares. Atende a todos, e quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo para o seu aposento. E quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria, se chorava, e novamente ele se ajoelha. E Jesus, na sua serenidade, lhe diz: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Então, essa história, ela demonstra bem o caráter de Jesus. Cristo, nosso modelo e guia, ele tem uma personalidade forte. Ele tem amor imenso pelos sofredores. Ele conta com cada um de seus seguidores num trabalho de formiguinha, para que o mal seja erradicado do mundo. Não pede a ninguém que façam milagres, que transforme o mundo, apenas que cada um de nós consiga transformar a si mesmo e atue aonde Deus lhe colocou. Então veja que às vezes nós queremos fazer um trabalho grandioso, mas se nós conseguirmos, aonde nós estamos, desenvolver um trabalho com qualidade, com o nosso coração, já é válido. Nós não vamos conseguir realizar milagres e grandes feitos, mas temos que fazer o melhor, por onde quer que a gente ande, sem pensar na quantidade, mas sim na qualidade. Então não será uma pessoa que fará todo o trabalho, seremos milhões dividindo essa tarefa. Sincronizados, no amor do Cristo, no que Cristo espera de nós. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com essa posição do Cristo perante o mundo. E onde alcançar essa posição? Aonde descobrir? Vamos fazer como um monge e orar por alguns anos e pedir que Jesus venha até nós? Eu acho que eu teria medo, porque de repente ele vem, ele fala alguma coisa. Jesus tem uma personalidade forte, baseada no amor. Mas nós sabemos que nós estamos longe, de receber Jesus. Como é que será que nós conseguiríamos receber Jesus, Então, a verdade é que as páginas do Evangelho, sentido, vivido, pensado, meditado, dessa maneira sim, nós teremos acesso a Cristo. Não precisamos, como monge, passar a vida rezando para que Jesus venha até nós. Nós temos o acesso através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, através dessa arma poderosa, desse manual de vida, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós vamos conseguir compreender muitas questões em nossa vida que muitas vezes elas parecem não fazer sentido nenhum. É importante a gente falar também que não adianta eu ler o Evangelho, mas eu leio o Evangelho todos os dias, eu faço o culto do Evangelho do lar todos os dias na minha casa e as coisas, eu não consigo entender muitas coisas. É importante ler o Evangelho? É importante. É importante fazer o culto do Evangelho do lar? É muito importante. Mas o mais importante é vivenciar o Evangelho do Cristo.
Porque se a gente ficar lendo o Evangelho, nós vamos ter o conhecimento. Mas e a prática? Como fica a prática? Eu preciso também desenvolver a prática. Colocar em uso aquilo que eu estou lendo e para que isso não sirva apenas, né, de um conhecimento por conhecimento. Então vamos procurar, né? Muitas vezes a gente está em situações difíceis na nossa vida e é nesses momentos que a gente precisa parar e refletir. Poxa, como será que Jesus agiria nessa situação? É claro que estamos muito longe de alcançarmos a perfeição de Jesus. Mas se nós não começarmos pelo menos a tentar, a buscar, nós nunca vamos sair do lugar. Então nós temos esse manual de vida, esse manual de instruções de como viver nesse planeta. Então não adianta ficarmos achando desculpa, mais isso, mais aquilo. Vamos tentar seguir e vivenciar o Evangelho. Lembrando, né, sempre que nós temos o nosso livre-arbítrio, né? E essa possibilidade de escolha. Falei anteriormente, Jesus nos fez o convite, né, há mais de 2000 anos, mas Ele continua todos os dias, né, nos convidando a segui-lo, a viver, né, e talvez às vezes a gente está olhando para um lado e a gente não consegue perceber que Ele está aqui, batendo a nossa porta, fazendo um esforço para entrar na nossa vida, mas a gente está tão preocupado com coisas que talvez não sejam tão importantes que a gente acaba esquecendo de silenciar o nosso coração para abrir a porta para entrar. Então, que nós possamos no nosso íntimo silenciar os nossos corações, ouvi-lo e caminhar, né, na direção do Cristo. E agora, por fim, pessoal, eu gostaria de trazer uma música que ela foi a inspiração para a nossa conversa de hoje. Até foi muito engraçado, eu estava trabalhando, escutando rádio, começaram a falar de uma música que muitas pessoas, é uma música um pouco antiga, mas que muitas pessoas não entendem que a letra dela não foi feita para uma namorada ou para um amor, foi feita para Jesus. E depois que eu fiquei sabendo dessa informação, eu comecei a escutar essa música, ela soa diferente para mim e para mim ela tem hoje eu posso dizer que ela tem um valor muito importante. Então eu espero que agora, ao ouvir essa música, ela também possa trazer essa sensação boa para vocês, assim como trouxe para mim. Eu trouxe uma versão um pouco mais lenta do que a versão original. Quando me perdi, você apareceu, me fazendo rir do que aconteceu, e de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei que agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor, e a dor saiu, foi você quem me curou. Quando o mal partiu, vi que algo em mim mudou. No momento em que eu quis ficar junto de ti, e agora sou feliz, pois lhe tenho bem aqui. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, ave que vem de longe, tão bela, esperança
força que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Então, pessoal, era mais ou menos isso que nós tínhamos para hoje. E sempre lembrar que o nosso Divino Mestre, que o nosso modelo e guia, ele está conosco o tempo inteiro. Então, que a gente nunca se sinta sozinho, que a gente nunca se sinta desamparado, pois ele nos ama. Ele nos trouxe a tradução do que é o amor. Obrigado, pessoal. Então, mais uma vez, pessoal, vamos fechar os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre de amor, nosso modelo e guia, Jesus. Que nesse momento possamos estar conectados com a espiritualidade de luz, possamos estar conectados com Jesus. Senhor, abençoa esta casa, abençoa esses irmãos que batem à tua porta. Senhor, tu que nos conhece tão bem, sabe das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sabe também, Pai, o quanto buscamos, o quanto queremos nos transformar, o quanto queremos nos modificar, o quanto queremos, Pai, seguir o nosso Mestre, que nos auxilia, que nos ampara. Que nesse momento, Pai, bênçãos e luzes sejam derramadas a esses irmãos, a nossa casa, a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, a todo o nosso planeta. Que possamos ser, Pai, um ponto de luz, um pequeno ponto da Tua luz. Que possamos, Pai, distribuir essa luz por onde quer que andamos. Que possamos ser, Pai, a ferramenta da Tua bondade. Que possamos transmitir esses bons fluidos a todos que nós se aproximarem. Só nos resta, Pai, agradecer. Agradecer a Tua bondade. Agradecer a oportunidade que temos de estar aqui na noite de hoje, buscando aprender um pouco mais dessa doutrina bendita, doutrina essa que nos ampara, que nos socorre, que nos guia. Mais uma vez, Pai, obrigado. Que possamos ter uma semana abençoada, cheia de luzes e bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal.